Uma das coisas muito interessantes que a gente pode fazer com o Power Query é cruzar dados de uma tabela. De certa forma, a gente pode considerar isso um tipo de relacionamento que normalmente a gente faz usando funções de planilha como o procv ou agora o procx. Para a gente conseguir fazer isso, nós temos que ter duas tabelas dentro do Power Query. Então veja que aqui eu tenho uma tabela de vendas, tem o nome do cliente, a nota fiscal, data de emissão, região, vendedor, o código do produto, não tem outras informações do produto como descrição, peso, valor e demais informações de vendas. Porém, eu tenho aqui uma tabela de produtos que traz a dimensão do produto, no caso, né? Além do código, outras informações que pertencem ao cadastro de produtos. Como eu disse, muita gente vai trazer para cá uma nova coluna, por exemplo, eu preciso da descrição do produto, para fazer uma tabela dinâmica, por exemplo. Então a pessoa coloca aqui descrição, faz um procv. Vai ter muita perda de performance, isso já não é considerado o ideal dentro do Excel. Nós vamos fazer da seguinte maneira, usaremos o Power Query. Na guia dados, tem a opção da tabela ou intervalo, então clicando na tabela de vendas, clicando nesta opção, primeiro ela será transformada em tabela. Minha tabela tem cabeçalho? Sim, tem um cabeçalho. E aí isso vai para o Power Query. O editor do Power Query será aberto já com a tabela de vendas dentro dele. Ok, eu vou trocar o nome aqui de tabela 1, vou chamar de tvendas, só para a gente identificar ela certinho. Perfeito. Vou clicar aqui, fechar e carregar para. Por enquanto nós vamos apenas criar uma conexão. Tá? Ele pode devolver essa tabela em alguma planilha aqui. Depois a gente vai fazer uma tabela dinâmica. Então eu vou deixar só apenas criar conexão. Beleza. Eu vou repetir esse processo agora com a tabela de produtos. Então, guia dados, da tabela o intervalo, tem cabeçalho, tem cabeçalho. Então agora dentro do Power Query nós temos a tabela de vendas, ela aparece aqui, e a tabela de produtos que está como tabela 2, eu vou aproveitar para trocar o nome para tprodutos. Enter. Ok. Então como que eu faço agora para ter em uma nova tabela essa junção das duas, essa mescla, né? Eu tenho aqui, por exemplo, eu cliquei na tabela de vendas, e aqui em cima eu tenho a opção de mesclar consultas. Então eu posso mesclar uma consulta, simplesmente na tabela de vendas acrescentar uma coluna ou fazer uma nova consulta dessa junção. Eu vou optar pela nova consulta aqui. Mesclar consultas como novas. Então aqui, ele mostrou a tabela de vendas, eu vou selecionar o código do produto. Vou selecionar a tabela de produtos e preciso sinalizar por onde elas vão se comunicar aqui. O código do produto. Então, ele deu match aqui, a seleção corresponde a 167 linhas de 167 da primeira tabela. Então, ou seja, ele encontrou todos os registros, é como se no procv não tivesse aparecido nenhum erro ali. Ainda não finalizou. Eu dou OK, ele vai criar uma nova tabela, ele chama de mesclar 1. E aqui, no final, como se fosse da minha tabela de vendas, eu tenho tprodutos. Eu vou clicar neste botãozinho e vou escolher os campos da tabela de produtos que eu quero agregar. Eu desmarquei essa opção, vou marcar só a descrição aqui. Use o nome da coluna original como prefixo, então ficaria assim, tprodutos descrição. Se eu não quiser isso, eu só desmarco, vai ficar só como descrição. Pronto, a descrição do produto foi agregada à tabela de vendas. Como eu disse, eu poderia ter feito isso direto na tabela vendas, mas eu optei por mesclar consultas como novas. Certo. A partir desse ponto, eu posso chamar aqui, eu vou deixar como mesclar mesmo, posso trocar o nome, fechar e carregar para. E olha que interessante o que eu vou fazer. Eu vou criar um relatório de tabela dinâmica, parte dessa mescla. Dando OK. Pode ver que ele não vai carregar os dados novamente na planilha, o que teria um problema de performance, né? E agora sim, essa mescla já traz aqui, além dos dados da tabela de vendas, a descrição. Então eu posso aqui, por exemplo, eu quero trabalhar com
Por exemplo, eu vou colocar aqui a descrição do produto e a quantidade vendida. Certo? Veio da mescla usando o Power Query, né? Então é como se fosse um PROC-V do Power Query. Espero que tenha sido útil, espero que ajude bastante. Se quiser saber mais, conheça o nosso curso Excel com Power BI da Excel Business. Muito obrigado, um abraço para vocês.